Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e eu queria conversar com vocês sobre o nosso outro kit que é acessórios para restaurações. Então, o pensamento em formatar 3 kits foi em criar uma sequência para vocês de o início de um tratamento clareador, preparando para a parte em restaurações estéticas com resina e também um kit com acessórios para você utilizar durante a tua fase de execução clínica, com materiais de altíssima qualidade, de nível mundial, que a gente preparou para vocês. Então nós vamos abordar alguns casos clínicos, eu quero mostrar para vocês casos que deram muito certo, casos que eu cometi erros, para mostrar para vocês onde foi esses erros, a gente conversar um pouquinho sobre isso e chegar em resultados satisfatórios com materiais de alto nível, que foi os materiais que vocês adquiriram. Então, se a gente começar a pensar nos casos, eu vou falar de um caso sobre classe 4 com a Stellite Omega e casos com Palfic, que a gente conseguiu resultados muito interessantes. Vou mostrar esse primeiro caso. A Ana fez clareamento nos dentes, então a gente fez uma preparação com os clareamentos, né, com a fase de clareamento, com o mesmo protocolo que eu mostrei para vocês na aula de clareamento. Fizemos um clareamento associado com o Potenza Bianco a 38% na fase de consultório e depois ela usou em casa por 10, com carbamida 10%. Então aqui a gente chegamos num resultado de cor muito satisfatório e agora a gente tem que trocar essas duas restaurações classe 4, como vocês podem ver. Quando eu tenho uma fratura, uma urgência, algum tipo de design que não é o design ideal, eu faço muito essa técnica da matriz BRB, publicada pelo Gustavo Bertoldo, pelo meu irmão Gustavo Barrotti e pelo Weber. Que a gente pega essa muralha, vê o que está faltando nesse design e faz por escultura regressiva a morfologia ideal dessa camada palatina. É uma técnica que funciona muito bem para a gente criar esse tipo de design se você não quer fazer o enceramento. Depois da seleção de cor, como a gente já conversou na aula de cor, né, de resinas compostas, selecionamos a cor, a gente entra na fase de isolamento e um lençol de borracha que eu utilizo muito no consultório há alguns anos e a gente tem no nosso kit de dia a dia clínico para vocês utilizarem, é o Nictone. É um lençol que é quase impossível da gente rasgar esse lençol e ele faz um afastamento ideal dos tecidos quando a gente trabalha em margens muito apical, tendo que ter afastamento gengival. Então o Nictone é um lençol de borracha incrível, além do campo operatório ter uma visibilidade muito interessante para a gente trabalhar. Sempre depois que eu faço o isolamento, a gente faz uma prova dessa muralha e aí sim eu removo a restauração antiga. Então notem, aqui eu já tinha removido toda a restauração antiga e agora eu tenho que trabalhar em cima disso. Outra coisa que tem nos nossos kits, que é algo que eu sou apaixonado, é o Potenza Ataco, que é o nosso ácido fosfórico, que a gente consegue um bom poder de molhamento de superfície, mas ao mesmo tempo uma tixotropia incrível, esse ácido não escoa. Então a gente faz o ácido total, aqui nesse caso porque eu não tinha exposição de dentina, lavo e seco, e aí eu vou aplicar o sistema adesivo seguido da fotopolimerização. Primeira camada nesse caso foi uma resina que eu utilizei chamada MW da Stellite Omega. Essa resina vocês encontram no kit do Mestre, do Arbex e do Bezerra, tá? Apliquei essa MW, agora eu venho utilizando a segunda camada com uma camada de dentina A1. Se era um dente clareado, eu gosto de utilizar uma dentina A1. E algo que vocês também receberam nos nossos kits é o nosso pincel Tokuyama Dental Brush número 24, que é um pincel com duas pontas distintas, que eu consigo trabalhar faces vestibulares com a ponta mais chata, como vocês podem ver aqui, e numa área de macro textura, como eu mostrei no vídeo, eu posso criar com a ponta mais fina esse design da macro textura. Então eu aplico essa dentina, notem que aqui está faltando um pouco de dentina e agora eu apliquei a dentina ideal. Crio essa transição e se eu tenho que replicar alguma mancha intrínseca dentro do dente, eu gosto muito de utilizar, quem me acompanha nos cursos e congressos, corantes.
a gente tem um corante da Tokuyama que chama Stellite Color, o branco. Então eu venho para copiar essa mancha branca, eu aplico na ponta do pincel, naquela ponta mais fina um pouquinho, e eu gotejo acima dessa dentina um pouquinho desse pigmento bem suave para depois eu aplicar a resina de esmalte em cima. Só que aqui eu cometi um grande erro nesse caso. Até essa fase a estratificação está exata, está da maneira ideal. Porém na última camada eu acabei aplicando um esmalte um pouquinho mais opaco. Teria que ser um esmalte mais translúcido na borda incisal. Então aqui eu tenho uma vista na lateral. Notem que eu tenho uma espessura de 0,3 a 0,4 para o esmalte vestibular. Lembra que eu falei que a Tokuyama tem uma resina que é um pouquinho, as resinas são um pouquinho mais translúcidas? Isso não é um problema, é só eu entender e mudar a espessura. Eu coloco um pouquinho mais de dentina e diminuo um pouquinho a fase de esmalte, que foi o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide. Aplico a última camada e aqui foi o meu erro. Eu apliquei todo esmalte B1 cromático. Eu deveria ter aplicado um esmalte B1 cromático e nessa borda incisal misturado um pouquinho da NW, que é um pouquinho mais translúcida, para eu evidenciar todos os efeitos, e eu não consegui nesse caso. Só que eu não percebi na hora, eu só percebi depois que estava pronto o caso. Então notem lá, fase de acabamento, já tenho uma morfologia, tá ideal, tá ok. E aí aqui eu tenho o resultado final logo depois que eu removi o isolamento. Então nota, eu tenho uma área de desidratação muito grande, por isso que eu ainda tenho uma diferença de cor. Eu tenho a desidratação, o lençol estava até aqui, mas eu tenho que imaginar agora o resultado final antes e depois. Então eu vejo que eu tenho uma perda dos efeitos ópticos. O branco quando hidratar, essa foto ainda é imediata, o branco quando hidratar vai aparecer mais. Só que aquele azulado da borda incisal eu não consegui obter porque eu coloquei um esmalte cromático. Então aqui é uma foto ainda imediata, aqui eu tenho antes e eu tenho depois, hidratado depois de 1 ano e 4 meses. Então a gente tem uma longevidade. Se a gente for olhar, não está tão ruim, tá bom, o resultado está bom, a paciente está feliz, mas a gente nota que aqui eu tenho um efeito mais, mirem aqui nessa área, ó, eu tenho aqui uma translucidez maior, aqui eu tenho branco, só que está faltando a translucidez dessa área. Então foi um erro que eu cometi nesse caso, que eu queria compartilhar com vocês, mas foi um erro que não atrapalhou o caso a ponto de eu ter que remover tudo, porque a paciente gostou. Se a paciente não tivesse gostado, eu teria que tirar uma camada final dessa resina de esmalte e fazer um reparo colocando uma resina mais translúcida. Então aqui o resultado final da face em conjunto com a restauração e uma foto lateral que o Renato Ferreira, meu grande amigo, fez num curso de fotografia da restauração. Então, morfologia está ok, a gente tem uma textura muito similar, só faltou aquele detalhe da borda incisal, que é o que eu queria compartilhar com vocês. Outro caso que a gente fez em conjunto, eu e meu grande amigo Renato Ferreira, a gente fez um caso da Paula, que precisava trocar as restaurações em resina e também melhorar o formato dos dentes. Então a gente fez um planejamento, como eu falei para vocês, reverso, baseado em enceramento. O Renatão fez a cirurgia plástica gengival e a gente conseguiu essa proporção de dente. O Renato me manda uma moldagem, eu faço o enceramento e no momento restaurador, após o clareamento, a gente tem essa fase para ser restaurada. Então eu tenho diastemas múltiplos, porém eu não tenho que mudar tanto a proporção dos dentes. Eu posso trabalhar com muralha ou sem muralha. A técnica de eleição para esse caso foi a técnica do clique mais matriz tracionada, técnica essa que eu aprendi com o meu professor Walter Scalco. Isolamento absoluto. Primeira coisa que eu tenho que pensar é quantos dentes eu vou isolar, se eu tenho necessidade de afastamento gengival ou somente isolamento dental. Num caso de fechamento de diastema, é extremamente importante que você faça afastamento gengival muito forte. E aí o Nictone grosso e o médio conseguem empurrar bem esses tecidos e a gente consegue um afastamento desses perfis de emergência muito ideal. Então eu gosto bastante
Utilizo os grampos da Rufrid W2, aplico esses grampos e eu vou vestir esse lençol. Quando eu faço a vestimenta desse lençol, eu tenho que pensar que o lençol agora está para fora do dente. Então eu vou jogar um ar direto no sulco e vou passar a espátula para fazer a inversão desse lençol para criar depois um nó. A gente faz um nozinho duplo no fio dental e faz afastamento cervical desses dentes. Foi algo que eu aprendi com a minha amiga, a professora Inês Barbosa. Então aqui eu tenho o isolamento ideal, eu tenho o perfil de emergência aqui ideal para trabalhar o formato dos dentes, as papilas, não vou ter sobrecontorno, eu consigo trabalhar muito bem. Ácido fosfórico em todos os dentes, mesmo que eu só vou fechar a mesial, eu condiciono a mais, se caso eu estenda um pouquinho mais a camada, eu tenho adesão naquela área e eu não tenho uma área de resina delaminando depois de algum tempo. Por que eu gosto muito desses ácidos da Potenza? Notem essas imagens que eu fiz com o microscópio no consultório. Eu vou aplicando o ácido fosfórico e eu tenho um poder de controle da viscosidade dele muito grande. Se eu quero que ele seja aplicado na área e tenha esse contato íntimo com o tecido, eu consigo, mas no momento que eu paro de aplicar, ele estabiliza e eu tenho uma excelente tixotropia. Então funciona muito bem, eu adoro esse ácido fosfórico. Uma dica agora, o arco de Young, eu vou inverter esse arco de Young. Por quê? Porque eu quero tensionar o lençol de borracha o mais apical possível, o mais para cima possível. Então o arco de Young, ele é assim, né, o frame dele, eu vou inverter ele ao contrário. A haste dele vai ficar para cima para eu conseguir tensionar esse lençol de borracha, esse Nectone. Aplico adesivo vestibular e palatina, muito importante, porque eu vou trabalhar na vestibular, porém eu também vou trabalhar na palatina. Então aqui eu estou aplicando o sistema adesivo, o isolamento nos ajuda a visualizar melhor, mas também protege os tecidos da parte da adesão. Eu vou aplicar adesivo, esse adesivo vai ser jogado num leve jato de ar, eu tenho que afinar essa camada, evaporar o solvente e eu protejo todos os dentes, todo o tecido gengival com o isolamento. Depois de fotoativado, eu vou para a primeira camada. Primeira camada essa que é a resina Palfic WE, White Enamel. Então nós vamos utilizar para fechar os diastemas uma cor só e a gente vai conseguir um resultado muito legal. Então eu faço aplicação com a espátula LM Twist da LM Dental, eu aplico, crio o formato desse primeiro dente, sempre refino com o pincel. Então, como eu disse para vocês, eu uso o Tokuyama Brush, eu venho alisando essa camada para deixar bem lisa, eu tenho um refinamento desse acabamento na hora de refinar no polimento. Faço as duas mesiais do dente 11 e do dente 21 e eu colo essas duas paredes. Porém é uma casca de resina na vestibular. Quando eu colo e polimerizo, eu venho com um instrumento mais grosso e faço um movimento de torção. E eu vou descolar essas resinas para conseguir inserir uma matriz de poliéster. Por que eu vou inserir essa matriz de poliéster? Muitas vezes a olho nu a gente não enxerga os gaps que a gente tem e deixa nas restaurações. Porém, trabalhando com magnificação, nós conseguimos enxergar muito mais, muito além. Então, na minha rotina clínica, eu gosto muito de utilizar microscopia, lupa. Eu não consigo trabalhar mais sem. E eu consigo ver muita coisa. Olha o tamanho desse gap na palatina se eu somente fechar o diastema na vestibular e não tracionar as matrizes na palatina. Então esse gap, já que eu tenho adesão aqui, eu vou pôr uma matriz de poliéster e aplicar uma resina da mesma cor na vestibular. Tiago, por que mesma cor? Porque eu tenho um diastema menor que 2 mm. Diastemas maiores que 2 mm, eu necessito aplicar uma dentina também, para estratificar. Porém, diastemas menores, só uma cor de esmalte. E a resina Palfic tem um efeito camaleão muito interessante para você trabalhar com fechamento de diastema, vocês vão ver o resultado. Então eu aplico a mesma resina aqui na palatina, apoio o meu dedo e eu traciono essa matriz para vestibular para a direção oposta. Então vamos lá. Eu estou trabalhando na mesial pela palatina. Então eu vou puxar para vestibular
para a distal, sempre para a direção oposta. Se eu estivesse trabalhando na distal, eu ia puxar para vestibular, porém para mesial, sempre para a direção oposta. E notem que eu formo uma crista de marginal. Então aquele gap que tinha aqui foi selado e eu tenho uma crista marginal bonita que vai me auxiliar num poder de limpeza para esse paciente poder higienizar, não acúmulo bacteriano e de alimentos, e também numa guia protrusiva, porque eu tenho uma crista marginal condizente com uma morfologia de um incisivo central. Eu fotopolimerizo, faço a mesma coisa no dente vizinho, e aqui eu vou fazendo 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, 5 dentes, 6 dentes, e aqui nós temos o resultado final, um resultado bem interessante, com uma cor só de Palfic. Aqui é o resultado antes e depois que eu e o Renato conseguimos trabalhando com a parte periodontal, clareamento e resinas compostas. Último caso para a gente discutir e conversar é um caso muito interessante também com Palfic, com 2 cores. Então olha que legal, bem simples, somente 2 cores. Tem aqui uma nossa paciente finalizando uma ortodontia, alguns diastemas para serem fechados, melhorar um pouquinho a proporção dos dentes. Então eu vou trabalhar aqui com 2 cores de resina, 3 camadas, então uma palatina, uma transição de dentina e uma vestibular. Porém, antes da vestibular, para criar um aspecto muito natural, que a paciente queria os dentes mais naturais, a gente vai utilizar corantes, pigmentos para conseguir essa caracterização intrínseca das restaurações. A gente se baseia sempre num planejamento reverso. Então, nesses casos, como eu já mostrei, vamos fazer uma moldagem, fotografias, um enceramento diagnóstico, planejar essas restaurações. Depois que está selecionado o cor, tudo, a gente parte para o isolamento absoluto. Novamente, Nictone, faço a prova dessas muralhas. Depois da adesão, primeira camada aplicada nas palatinas. Notem, resina WE, White Enamel, apliquei nesses dentes, 2 em 2 dentes, e tenho 6 dentes com a arquitetura palatina pronta. Então eu tenho design, formato, comprimento e posição da borda incisal. Isso é extremamente importante que a gente devolva nessa camada palatina. Notem agora, uma camada sem dentina, eu consigo ver nitidamente a linha de união, e agora com a dentina. O que eu tenho aqui? Caracterização intrínseca. Eu apliquei um corante branco para fazer o halo e um corante ocre para criar um mamelo um pouquinho mais amarelinho, para ficar um pouquinho mais natural para essa paciente que queria dentes mais naturais. Então eu faço como se fosse uma estratificação, porém trabalhando só com 3 camadas. Então o uso do corante nos ajuda muito a acelerar o trabalho e conseguir resultados naturais. Aplico dentina nessa transição para suavizar essa linha de união, depois os corantes. Então a gente utiliza os corantes para conseguir ajudar na fase restauradora. Venho na última camada com a mesma resina da primeira, o esmalte WE, fazendo dente a dente, fotopolimerizando, e aqui o nosso resultado final. Notem que a gente consegue uma cor muito interessante, e quando a gente faz o acabamento polimento, tudo aquilo que a gente estratificou com os corantes, com os efeitos das camadas, a gente consegue agora visualizar um halo branco, um efeito ocre aqui no meio da estratificação, um branquinho aqui no terço médio, para criar algo muito interessante. E o que eu gosto muito também dessas resinas é a capacidade de polimento e brilho. Nota que a gente tem um resultado muito interessante em termos de brilho, não só inicial, mas também a longo prazo a gente consegue um resultado muito interessante. Quando a gente vai fazer as manutenções, a gente percebe que a superfície dessas resinas estão extremamente lisas, polidas e sem mancha. Então isso é muito importante. Para finalizar, uma dica de sequência de acabamento e polimento, eu sempre inicio com um ajuste das arestas, com um disco de acabamento, um kit de pontas com multilaminadas e diamantadas, onde eu vejo a necessidade de utilizar laminadas quando eu quero superfícies lisas, extremamente brilhantes,
Quando eu quero dentes mais jovens e com microtexturizações, eu não utilizo a laminada como última opção, eu utilizo a diamantada fina para criar essa rugosidade de superfície. Depois, pré-acabamento, pré-polimento e polimento com espirais. Depois eu gosto de utilizar um pelo de cabra. Eu sempre uso as pastas de polimento da Potenza que tem no nosso kit, por isso que está inserido no nosso kit. E por final, um disco de feltro sem a pasta. Então é essa sequência que a gente utiliza. Esses espirais são da American Burst, eu tenho um kit com eles que é muito interessante para fazer esse acabamento. Então eu vou passar um vídeo agora para vocês, para mostrar essa fase de acabamento, que é um caso que me deixa às vezes um pouco triste. Por quê? É um caso que a paciente queria uma lente de contato, o dente dela, o dente 11 era um pouquinho escuro, porém não era tão escuro. E a gente conversou para tentar não fazer esse tratamento, porque não incomodava tanto. Mas a paciente foi em outro colega, fez a lente de contato e infelizmente não ficou um resultado muito bom. Tá? Então ela voltou com essa lente de contato cerâmica, com uma restauração em resina, querendo refazer. Então ela foi em outro dentista e voltou para a gente refazer o caso. Quando eu tiro essa restauração em cerâmica, eu vejo que o preparo está extremamente agressivo. Então a gente tem que pensar muito nisso. É uma mensagem que eu queria deixar para vocês, o ciclo restaurador é agressivo. Se você abordar com clareamento, é a melhor opção. Se tiver que restaurar, talvez a resina seja uma opção menos agressiva para depois, no futuro, você caminhar para a cerâmica. Então eu vou passar o vídeo para vocês. Esse vídeo vai ter a sequência do acabamento do polimento. Eu já vou ter removido a faceta de porcelana e a resina, e eu fiz 2 facetas de resina com as resinas da Tokuyama para criar essas restaurações novas para essa paciente, fazendo um ciclo inverso. Nós saímos agora da cerâmica e a gente está voltando para a resina composta. Então eu vou passar esse vídeo. Olha que o preparo, depois que foi removida essa faceta de porcelana, aqui eu já tinha finalizado essas facetas de resina, né, acima do preparo. O vídeo vibra um pouquinho porque é um vídeo do microscópio, filmado pelo microscópio. Aqui eu tinha acabado de passar uma ponta multilaminada, agora a gente vai entrar com os discos de polimentos, espirais. Então espiral azul com água, sempre um pouco de água para ir limpando essa superfície da resina, e a gente tem uma efetividade dos abrasivos, do diamante e do óxido de alumínio, dos discos e dos espirais. Agora o pré-acabamento, tá? Então eu tinha acabamento, pré-acabamento, pré-polimento, e agora eu vou fazer, depois do uso desse espiral, eu vou aplicar o espiral mais claro, que é o espiral de polimento. Nesse espiral, com essas resinas, com a Palfic, com a Ômega, nós vamos conseguir um altíssimo brilho, um brilho tão forte que você vai querer deixar de aplicar a pasta. Porém, a pasta de polimento com o disco de feltro ou disco de pelo de cabra é extremamente importante para a gente conferir uma lisura de superfície, um refinamento mais microscópico e de áreas que os espirais e as borrachas não penetram. Então aqui eu estou aplicando as espirais, ó, notem o brilho muito forte. Agora eu aplico a pasta de polimento da Potenza com o pelo de cabra e refino tudo que eu já fiz antes. E aí eu finalizo com um disco de feltro, um disco de pelo sem essa pasta. E aí eu finalizo com as tiras de polimento, de acabamento, e nossa restauração finalizada. Notem o resultado, um resultado muito satisfatório, saindo da cerâmica, voltando para a resina, e a gente consegue uma visão mais microscópica, um altíssimo brilho de superfície dessas resinas, que é algo que me apaixona, que me deixa muito contente quando eu vejo os casos de 5, 7, 8, 9 anos, 10 anos que eu tenho de acompanhamento com esses materiais da Tokuyama. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. A gente vai ter um canal de bate-papo aí em uma live, que todo mundo vai poder interagir comigo junto com a PHS. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, utilizem os materiais e façam coisas belas e beneficiem seus pacientes. Muito obrigado a vocês pela confiança, um grande abraço, nos vemos em breve.